Bom dia novamente, né? Dani, Augusto, sejam bem-vindos. Fique à vontade. Bom, pessoal, a gente vai bater um papo sobre documentos fiscais eletrônicos e só para dar um contexto para vocês, o Tecno-Update começou com uma atualização sobre documentos fiscais eletrônicos. Temos aqui, inclusive, participantes do primeiro Tecno-Update que foi lá em São Paulo, em Maringá, falando sobre a atualização, a primeira atualização da nota fiscal eletrônica. E o evento de lá para cá, todo ano nós trazemos esse conteúdo, essa atualização para os nossos clientes. Por quê? Porque que RP que não sofre aí com atualizações tributárias, né, fiscais. Ao longo de mais de 10 anos, daí, o Café com Contador completou esse ano, né, Augusto? Café com Contador, 10 anos, um programa que o Augusto vem conduzindo aí há bastante tempo. Antigamente o bigode era um pouco mais grosso, assim, né? Gerava um pouco mais de credibilidade aí com o pessoal. Agora tá meio ralo aí esse bigode. Precisamos dar uma acertada nisso aí, Gustavo. E agora ele arrumou realmente uma parceira que é do mesmo nível aí, hein, Gustavo? A Dani, que veio complementar essa equipe aí do Café com Contador. Então, se vocês ainda não têm o hábito de acompanhar, uma vez por mês, né, Dani e Augusto? Isso, uma vez por mês. Eles fazem um programa Café com Contador e trazem algumas atualizações desse universo fiscal tributário. E hoje o nosso painel, né, o Augusto e a Dani, selecionaram alguns temas que estão bombando lá no suporte. Então o pessoal entra em contato lá no TecnoSpeed e fala: escuta, como é que está o DIFAL, como é que está o essencial, como é que está o não sei o quê, como é que está a nota fiscal de serviço, padrão nacional, como é que está isso, como é que está aquilo. E eles fizeram uma seleção de temas. A gente não vai conseguir se aprofundar tanto, né, porque é muita coisa, né, Augusto, Dani. Mas a gente vai trazer um panorama e uma ideia do que está por vir aí em documentos fiscais eletrônicos. Beleza? Sou Jonathan Santos, Augusto dos Santos, que é o nosso contador, e a Dani também, formada em contabilidade, né, e vai nos apoiar nesse bate-papo. Sejam bem-vindos, Augusto, seja bem-vindo, Dani. Algum recado inicial, Augustão? Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente dizer que o bigode está com uma nova muda aqui, né? Em breve ele estará de novo. Mas estamos abertos aí para fazer uma apresentação, conforme o próprio Jonathan falou. Fizemos um apanhado, né, de algumas consultas que são feitas periodicamente. E estamos aqui trazendo para vocês e vocês ficam abertos também a perguntas. Legal? Dani? Estou pronta, vamos lá. Bora começar. Bora para a sabatina. Lembrando que caso a gente não consiga, não dê tempo de falar sobre todos os assuntos, o Gustão e a Dani vão estar por aí. Então, gente, pega eles aí, né, laça eles aí no coffee break, no almoço, e pode sabatinar mesmo que eles têm conhecimento de causa. Bora para o primeiro tema? Vamos lá então. Parece que a gente tem uma nova versão do E-Social agora 2022, né? E eu não acredito que é uma atualização como algumas que a gente teve recentemente, mais drásticas de mudança completa no manual. Mas tem algumas mudanças vindo por aí. Dani, começando por você, quais são essas mudanças e o que o pessoal precisa ficar atento a respeito disso? Isso, legal. A nova versão simplificada 1.1 do E-Social, ela está vindo agora trazendo a questão dos eventos de processos trabalhistas, que até então não estavam inclusos, né, no E-Social. Então, a gente tem 3 eventos novos entrando nessa versão. E também tem a questão do retorno do imposto de renda, né, que é o evento 5012. Mas, assim, é algo também tranquilo. Como você mencionou, o E-Social ele já não vai ter mais grandes mudanças, algo muito grande para ser feito, né? São apenas agora ajustes e alguns eventos de implementações novas. É a inclusão de um novo evento, é isso? Isso, são 3 novos eventos. 3 novos eventos. São específicos para o processo trabalhista. Tá, legal. Augusto, algo a complementar nesse sentido?
nós trouxemos esse assunto aqui para alertar vocês que, embora essa nova versão tenha saído agora em 2022, e vai entrar em vigor lá em 16 de janeiro, né, do ano que vem, e uma outra parte em março também. Ficar bem atento a isso, essa mudança de versão. Que se você não fizer a alteração, pode ser que fique inviabilizado a sua transmissão do e-social. Temos também a questão de órgãos públicos, né, que passaram a ser obrigatório agora a partir desse ano, que é o grupo 4, isso é importante, que mexe muito com órgãos públicos, e a partir do ano que vem já está totalmente implantado isso. Então, esse finalzinho de ano, essa mudança de período agora, é fundamental. Você está bem atualizado em relação a isso. Legal? Beleza. Não é uma mudança, então, Impactante. estrutural, mas ele precisa ter um fluxo de entrada de dados aí para esses novos eventos, né? Que às vezes acaba mudando a dinâmica do sistema ali de gestão. Legal. Outro ponto que a gente selecionou aqui é para falar sobre o EFD-REINF, né? Que deve ter uma competência agora a partir de março de 2023. O que o pessoal precisa ficar atento, Augusto, a respeito do EFD-REINF? O EFD-REINF é, como eu tinha falado anteriormente, em relação aos órgãos públicos, né? Que é o grupo 4, que vai entrar em vigor, que entrou em vigor agora, e vai implementar totalmente até março do ano que vem. Então, é o momento de você estar atualizado em relação à nossa nova versão, para poder fazer a coisa acontecer realmente lá em março. Ok? Legal. Bom, pelo que eu entendi, ele vai afetar algumas retenções aí de impostos, né? Na parte de IRRF, PIS, não sei se o COFINS também entra nessa retenção. O EFD-REINF, o papel dele é justamente isso, né? Agregar aqueles impostos que são retidos, imposto de renda, PIS, COFINS, né? INSS, toda essa parte que é colocado, ele tem esse papel de transmitir isso para a Receita Federal. Tá? Então é fundamental ficar bem atento a isso aí. Ok. Bom, acho que esse era talvez o assunto que impacta menos as pessoas aqui, e aí eu vou chamar já de bate-pronto um que eu acho que vai dar muita conversa, que é a nota fiscal de serviço nacional. Deixa eu só entender aqui, quem trabalha com nota de serviço aqui? Levanta a mão. Ixi, Maria. Tem bastante gente. Quem já ouviu falar alguma vez sobre a nota fiscal de serviço padrão nacional? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Quem acredita que a nota fiscal de serviço padrão nacional vai vingar? É o pessoal que levantou a mão, mas agora o coro foi bem menor. Bom, só para a gente ter um contexto, tá, gente, da nota fiscal de serviço padrão nacional. Dani, você pode explicar para a gente um pouquinho o que é esse projeto e como é que está a evolução dele até aqui, por favor? Sim. Esse é um projeto que já tem um tempo, né, que está sendo desenvolvido pela Receita Federal do Brasil e ficou alguns anos em stand-by, e agora esse ano ele voltou novamente à temática, ao assunto, e até ontem nós participamos de uma reunião com o auditor fiscal da Receita Federal, que ele falou que 2023 é o ano da virada-chave desse projeto. Então, eles têm assim, uma perspectiva muito boa em relação à adesão desse projeto, né? Nós temos hoje, está ali para vocês, 113 municípios, foi atualizado ontem essa informação, dentro deles 15 capitais. E por que eles têm essa visão boa em relação? Porque a gente tem bastante capitais ali, então São Paulo é uma das cidades que já aderiram ao padrão nacional. Tem também Campinas, tem Sorocaba, tem cidades pequenas também que estão aderindo. É uma adesão voluntária, né? A prefeitura que quiser vai lá e se convenia ao padrão nacional. Está sendo desenvolvido ainda, né? Ele não está pronto. Tem essa questão também. Augusto, e aí? Sai ou não sai? É importante observar que essa implantação da IFC Brasil, né, ela vai começar pelas MEI. Então, vão deixar os pequenos sofrer bastante, né?
para depois todo mundo entrar, as grandes empresas. Mas a MEI ele começa mais pelo portal, é isso? Isso. Não tanto a integração, que é o nosso caso aqui de software, né? Então, um micro, pequeno empresário vai lá e consegue lançar sua nota num site. Já consegue fazer no site. Aí vem aquele questionamento, vai precisar de certificado digital, talvez não precise, não sei, ainda não está bem definido isso aí. Tá? E aí, vamos ver, vamos sofrer. Então, vamos sofrer com os pequenos primeiro, né? Para a gente poder entrar depois. Agora, é um grande sonho de todo mundo, né? Você vai unificar o padrão, né? Com um padrão nacional, fica muito mais fácil, né? Eu me lembro das discussões técnicas do padrão nacional. E, Dani, você me corrige se eu estiver enganado, tá? Porque pode ter tido alguma mudança recentemente. A gente está falando da NFE ser padrão nacional, acho que há uns 3 anos já, se não mais. E, pelo que eu entendi, a última versão, ela era uma derivação do padrão Abrasf, né? A Receita olhou e falou assim, poxa, já tem um modelo funcionando, a gente tentou criar um modelo totalmente diferente, não deu certo. Então, a gente pegou uma recomendação, que é o padrão Abrasf, fizeram algumas adaptações, e em cima desse padrão, eles estão implementando agora, né, nesses municípios, vamos chamar assim, de piloto. É isso mesmo, né, Dani? Isso mesmo. Mas me parece, não sei se você pode me confirmar, que esse padrão, ele sofreu modificações, eles não seguem o Abrasf puro, como está lá no manual Abrasf, é isso mesmo? Isso mesmo. Ele não está 100% o que é o padrão da Abrasf. Bem diferente. E me cheira que isso é um novo padrão. Ou seja, além das prefeituras que já utilizam nota de serviço, no padrão baseado no Abrasf, não é Abrasf totalmente puro, vamos dizer assim, eles já fazem isso. Se a gente pegar GINF, se a gente pegar ISS Net Online e tantos outros provedores, né, GovBR, eles já têm uma derivação do padrão Abrasf. A nota fiscal de serviço nacional, o padrão que está sendo, dizer assim, implementado hoje, ele é um padrão também de derivação e ele está sendo complementar aos outros padrões? É esse o cenário que a gente tem agora? Ele tem, ele não está 100% ao padrão Abrasf, né, que foi quando eles começaram a idealizar esse projeto, tem algumas modificações. Então, qual que é a visão da Receita Federal do Brasil? O que eles querem? É bem o que o Augusto mencionou, que o MEI consiga emitir a nota fiscal de serviço. Né? Por exemplo, vocês vão lá no barbeiro, cortaram o cabelo, fizeram a barba, o barbeiro vai lá e faz a notinha dele, que hoje não é possível, digamos assim, não é fácil. Eles querem trazer a regularização do MEI. Tem a proposta também da questão do custo, então tem a questão do emissor público nacional, que as prefeituras vão poder estar aderindo, não é obrigatório. Né? Tem a questão também dos painéis de débito e crédito, para você fazer a apuração desse imposto. Então, tem algumas diferenças, sim. A única obrigatoriedade, pessoal, a respeito da nota fiscal de serviço, quando a prefeitura adere, né, faz esse convênio com esse padrão, é a respeito do ADN, que é o Ambiente de Dados Nacional, que é onde vai ficar armazenadinho todas as notas fiscais de serviços emitidas, no sonho deles, né, a nível nacional. Então, a partir do momento que a prefeitura se conveniou a esse padrão, é obrigatório fazer a comunicação com o ADN, o Ambiente de Dados Nacional. Augusto, agora, a gente sabe que desde a nota fiscal eletrônica, que entre estados já era difícil de convencer adesão, como é que está essa questão aí? Eu sei que já tem 113 municípios, né? Mas como é que é o teu olhar a respeito dos mais de 5.000 municípios para adesão desse padrão? Na verdade, a Receita Federal deixou à vontade, né, de cada município aderir ou não à nota fiscal nacional. O que nós estamos notando que são 113 municípios, mas são municípios expressivos, né, tipo São Paulo, Salvador, Campinas, né, são grandes municípios. Tá? Agora, o que falta definir é saber até onde eles vão aderir a isso, até onde eles vão manter o sistema atual deles e qual é a parte que eles vão pegar da NFC nacional. Você acha que pode ter uma convivência
entre os dois sistemas, é isso? Exatamente. Eles podem iniciar com o próprio sistema diretual e ir modificando para o nacional ao longo do tempo. Aí o sistema de dados nacional não vai ficar totalmente completo, né, Dani? Isso. Bom, É aquilo que você falou, o sistema nacional ele é um sistema abraço aperfeiçoado, né? Tiraram todos os vícios, todos os problemas dele e resolveram a parte técnica toda, né? Ficou o modelo ideal agora, vamos dizer. Né? existe uma expectativa para entrar de vez esse padrão nacional em produção? Para a obrigatoriedade do MEI, tá, a partir de abril, né, de 2023, foi prorrogado. Então, quando eles publicaram a documentação técnica desse padrão nacional, tem alguns itens que já estavam na documentação em desenvolvimento, seguem em desenvolvimento, então eles precisaram prorrogar um pouco a questão dos prazos, né, que era para 1º de janeiro. Então, o MEI está agora para abril. E, conforme for tendo as adesões da prefeitura, elas quiserem estar utilizando o padrão nacional, o ambiente de dados nacional, estando ele concluído o desenvolvimento, já pode estar fazendo a comunicação. E a TecnoSpeed já está se movimentando nessa direção? Sim, nós já estamos. Na verdade, assim, a TecnoSpeed enviou 2 desenvolvedores, né, para fazer a homologação junto à Serpro no mês de setembro, em BH. Esses desenvolvedores, eles seguem fazendo as homologações junto à equipe da Receita Federal do Brasil e também já estão fazendo o desenvolvimento do componente. Vai ser totalmente à parte esse padrão da nota fiscal nacional. A estimativa é que, se tudo ocorrer dentro até dos prazos da própria Receita Federal, né, se eles conseguirem cumprir os prazos, é que a partir de janeiro a gente já consiga estar fazendo a homologação. Desde emissão, a comunicação com o ambiente nacional dos dados, fechamento lá dos impostos, débito e crédito. Se não houver nenhuma prorrogação por parte da Receita Federal do Brasil, em janeiro a gente já vai estar conseguindo fazer a homologação. Legal. Bom, eu acho que mais detalhes, caso vocês tenham aí curiosidade, pode chamar o Augusto, a Dani, mas também tem o pessoal ali do Plug Notas, né, do Plug DFE, que você pode passar ali no stand, trocar uma ideia com eles, para entender como é que está esse componente, beleza? Agora, uma coisa, desculpe interromper aí, Vai lá. que nós temos que ter em mente é que a Receita Federal está tentando atrair as empresas MEI para esse meio, para uma forma de regularização das empresas. Tá? Por isso está, inclusive, começando pelas próprias MEI, né? Que, de certa forma, passa a ser obrigatória a emissão da NFC pela própria MEI, né? Quando exigida pelo consumidor, evidentemente. Mas para a pessoa jurídica já é obrigatório, passa a ser obrigatório. Sim. Então, o volume de notas fiscais de serviço emitida, eu creio que seja bem grande, né? Nós estamos falando de 13 milhões de empresas MEI, né? É um volume considerável de empresas. Né? Nós tivemos um crescimento de micro e pequenas empresas muito grande por conta do empreendedorismo por necessidade, né, Augusto? Não para de crescer, todo momento. E continua crescendo. Então, o governo é lógico, né? Ele está de olho nisso, opa, peraí, tem mais gente aí nesse mercado, eu preciso entrar no meio disso aí, controlar um pouquinho, saber o que está acontecendo, né? É uma forma de atrair essas empresas, né? Exatamente. Agora, só para a gente finalizar esse assunto, teve uma situação muito, assim, ao meu ver, polêmica, porque para quem trabalha com nota de serviço e atende o Distrito Federal, né, sabe que eles sempre trabalharam com a nota fiscal conjugada, que é a nota fiscal de serviço dentro da nota fiscal eletrônica, né? Existe essa possibilidade. E agora eles estão mudando e adotando um padrão que não é mais um padrão da nota fiscal eletrônica, né, conjugada. E não é nem o padrão nacional. E não é o padrão nacional. Então, a gente vê um local de tanta expressão e tão visado, não adotar o padrão nacional imediatamente e adotar um padrão de mercado que já está rodando. O que vocês têm a dizer sobre isso? Qual a percepção de vocês sobre isso? Bom, na verdade, nós tivemos a resposta ontem, né? Nós tivemos uma reunião com o pessoal da Receita Federal e eles disseram que Brasília, o Distrito Federal, não aderiu à nota fiscal nacional porque até o momento não estava pronto, eles não tinham lançado. E Brasília já tinha essa necessidade de separar a nota fiscal conjugada, ou seja, voltar ao processo antigo, fazer nota fiscal de serviço e também a nota fiscal modelo 55 e a 65, separando as coisas, né?
E citaram, inclusive, que essa mudança de postura, né, quer dizer, eles tinham os melhores dos mundos, né, que era a nota fiscal conjugada, e voltam a ter um retrocesso, era em função da arrecadação, que eles não conseguiam segregar qual era a arrecadação estadual e a arrecadação municipal. Por isso que eles voltaram e pediram a nota fiscal de serviço agora. E não aderiram ao padrão nacional, porque foi questão de time, tá? Mas na visão deles, no próximos 12 meses, não, daqui a um ano, eles passarem realmente a adotar a nota fiscal nacional. Ou seja, quem está emitindo nota fiscal eletrônica aí com o componente de nota fiscal eletrônica, provavelmente vai ter que emitir a nota fiscal no padrão ISS online, NET online. Vai ter que mexer um pouquinho no software aí. Mas assim, para a gente finalizar, me espanta porque lá atrás, na nota eletrônica, existia a possibilidade de a gente só usar a nota fiscal eletrônica para inclusive também fazer serviço. Quer dizer que essa ideia agora morreu de vez, né? Você lembra lá atrás que o pessoal questionava muito, por que não faz padrão em todos os estados, né? Aí eu dizia, para fazer isso tem que ter um convênio entre os municípios e o estado, eles conversarem entre si, ter uma única arrecadação e dividir o bolo da arrecadação. É uma coisa meio complicada, porque é questão política, né? Você envolve todos os municípios de um determinado estado e o próprio governador. Não é só questão tecnológica, né? E em Brasília eles conseguiram conciliar isso, fazer. E teve a nota fiscal conjugada, conseguiram montar isso. Mas aí está dando esse problema em relação à arrecadação, não conseguir segregar, separar o que é municipal e o que é estadual, de fato. Como nós estamos sentindo no mercado o crescimento, né, em relação às atividades de serviço, então o município fica atento, espera aí, o meu lado está crescendo mais em termos de arrecadação. Eu quero saber quanto é esse mais aí. Cada um puxa a sardinha para o seu lado, né? E por falar em cada um puxar a sardinha para o seu lado, tem um assunto que voltou à tona, que é o diferencial de alíquota. Esse assunto, Augusto, dá um contexto para a gente, porque isso aí começou lá na partilha de CMS de 2016, 2018, 2015. Explica um pouquinho para a gente esse contexto aí, como é que surgiu o DIFAL, como é que ele era utilizado e como é que ele está voltando agora. O DIFAL, ele é chamado diferencial de alíquota do ICMS, né? Ele foi criado para poder dividir a arrecadação, né, na venda de produção e também remunerar o Estado adquirente, não só o Estado que produz o produto, quando você vende o produto com uma operação interestadual, mas também uma forma de remunerar ao consumidor final, ao Estado consumidor final. Então foi criado o DIFAL pela emenda constitucional 87, né, o convênio 65 de 2015 também, e assim começou. Você lembra que nós tínhamos uma tabela, né, paulatinamente separando 40%, 60%, e assim foi até 2019. Teve uma briga com empresas do Simples, se tinha, se não tinha. Tinha tributado, se não tinha. A Simples conseguiu uma liminar, que até hoje não foi julgada, né, para essa operação toda. Mas aí começaram a entrar com ação de inconstitucionalidade em relação ao DIFAL, se será devido ou não. Só lembrando, Augusto, desculpa te interromper, que os sistemas precisaram se adaptar para poder fazer toda essa tabelinha, né? Todo mundo sofreu com essa mudança. Com essa tabelinha aí da divisão do dinheiro. E aí entraram com aquela ação de inconstitucionalidade em relação ao DIFAL. É devido, se não é, tal. E o Supremo Tribunal Federal analisou, olha, realmente é inconstitucional. Para que funcione o DIFAL realmente, temos que criar uma lei complementar. Tem que ser através de lei complementar e não emenda constitucional. Aí criaram a lei complementar 190, né, de 2021, só que essa lei só foi aprovada em 2021, mas só foi publicada em 2022, no dia 5 de janeiro de 2022. E aí começou a criar. E quando é que ela começa a valer de fato? Começa a valer em 2022 ou 2023? Que é o princípio da anualidade, né? Ou nonagesimal também, que seria 90 dias depois, né? E aí agora voltou à cena novamente o julgamento do DIFAL. Está sendo julgado nesse momento, através de uma versão virtual, né? Sobre o momento exato em que ele passa a valer. Se vai ser em janeiro de 2022 ou então a partir de 2023. O que se sabe até o momento é que alguns ministros, que é o próprio Alexandre de Moraes, que é o relator do projeto, né,
ele votou contra as empresas, né? Então, o processo, não no voto dele, o default tem que valer a partir de janeiro de 2022 e não 2023. Ou seja, quem não estava recolhendo, como é que faz aí? Aí, em relação a isso, nós temos vários cenários, né? Nós temos empresas que continuaram recolhendo normalmente, sem problema nenhum, outras, mais conservadoras, recolheram esse juízo por fora, né? Mas estão recolhendo. Agora, uma grande maioria não pagou o default, deixou de pagar. E, nesse momento, está sofrendo com essa decisão do julgamento do default. Porque, se for contrário às empresas, o rombo é muito grande, tá? Então, a empresa passa a ter um déficit tributário muito grande. Nós estamos falando em torno de 9 bilhões e 800. E que os estados estão precisando dessa arrecadação. Porque não lembrando que os estados sofreram agora com a redução das alíquotas de combustível, telecomunicações, né, energia elétrica também. Então, os estados estão com caixa baixo. Então, estão de olho nessa arrecadação. Então, quer dizer, isso aí, no momento, é uma coisa que vai, assim, sensibilizar os próprios julgadores, os próprios ministros, né? Votar em favor dos estados. Tá? Então, nós temos, em termos de placar, nós sabíamos, até o dia 7 agora, desse mês, nós tínhamos aí um voto para 2-1, 2 contra as empresas, né? E a favor dos estados. Mas hoje já tivemos uma notícia que foi revertido o negócio. Tá? O contribuinte começou a ganhar nesse placar. Então, vamos aguardar, e se deve encerrar isso no dia 11, que é amanhã, nós devemos ter um encerramento desse julgamento e ver como é que fica aí. Se as empresas vão arcar esse prejuízo, né? Tem que pagar isso, porque se perder nesse julgamento, elas vão ter que ser autuadas pelos estados. E aí o negócio é grande, né? Ou então, algum ministro pediu um visto do processo, tentando empurrar isso para um outro momento, né, de julgamento. Então, está todo mundo sofrendo aí, aguardando essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Está sendo feita uma votação em termos virtual, a coisa está andando rápido, né? Então, quer dizer, de madrugada os caras estão botando os votos dele lá e o motivo, né? Então, você está tendo surpresa a cada dia. Então, é questão de sofrer até amanhã para a gente ver essa posição aí do Supremo Tribunal Federal. O pessoal está torcendo na Copa e está torcendo no default também. Exatamente. É. Dani, o que isso muda em termos técnicos para o desenvolvedor de software? Teve alguma mudança de manual? Teve alguma mudança na estrutura do XML, na forma como alimenta essas informações? Não, seguiu tudo normal como já estava, né? A questão do XML. Foi somente o contribuinte que parou de fazer pagamento. Ou seguiu fazendo pagamento ou fez pagamento de juízo. Na questão de desenvolvimento não houve alteração, não houve mudança. Existe a expectativa de que essa regra possa ser alterada em 2023? Já saiu alguma coisa nesse sentido que mude o cálculo do default? Não, não foi passado nada. Não existe essa expectativa. Basicamente a questão do recolhimento, então, Isso. que pode trazer um passivo para essas empresas, né, Augusto? Em relação à modalidade de cálculo, permanece a mesma, tá? Não mudou nada. De acordo com a própria legislação fala, né? Aquele percentual de parcela nos estados de origem e estado de destino, normalmente. Cabe ao cada contribuinte pagar ou não, né? Legal. Bom, para a gente passar aqui para o próximo assunto, a gente também teve uma evolução numa nota fiscal que já vinha sendo falado também há algum tempo, que é a nota fiscal para serviços de telecomunicação, né? É NFCom. Dani, como é que está essa evolução da NFCom? Isso, eu vou até ler aqui porque é grandinho, tá? A NFCom, ela é Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica. Então, esse é um documento fiscal eletrônico novo, que foi instituído agora esse ano, digamos assim, né, através do ajuste CINEF. É o modelo 62, e ele está vindo para substituir o modelo 21 e 22, que também era de comunicação e telecomunicação. O que o governo está fazendo? Trocando 2 modelos de documentos fiscais, o 21 e 22, colocando dentro do 62 e incluindo ele dentro do projeto SPED. Então, o SPED agora vai passar a fazer a entrega também das informações da NFCom. Já tem manual para isso? Tem obrigatoriedade para isso? Existe uma previsão?
Sim, a previsão de entrada em produção é agora em julho de 2024. Né? A adesão também, a internalização dos estados ficou a cargo de cada estado fazer, então até 2024 ela não é obrigatória, como foi também com a NF3E, que é a nota fiscal de energia elétrica. E o que nós já, assim, de ação, né? O que a Tecnospeed já está fazendo? Nós já estamos desenvolvendo esse documento fiscal eletrônico, né? Por mais que a obrigatoriedade seja só para 2024, nós já estamos antenados a esse novo documento fiscal eletrônico. A questão do anexo 2, que é o layout de impressão, ele ainda não foi publicado, né? Então nós não temos ainda a estrutura do Danficom, que eles chamam, né? A gente só sabe quais serão os campos, a gente vai estar informando lá, mas a estrutura, como que vai ser, a gente ainda não sabe. Mas já tem o MOC, já tem até uma própria NT publicada a respeito da NFCom. Legal. O pessoal que quiser saber mais também pode procurar a Dani ali, né, ou o pessoal do documento fiscal eletrônico ali da Tecnospeed, que a gente tem mais informações. Mas ainda nesse assunto, Augusto, nota fiscal de telecomunicação. Na prática, quais são as empresas, né? É a empresa de rádio, é a empresa de provedor de internet? Como é quem que entra nesse bololô aí? São, na verdade, todas as empresas, né, no ramo de comunicação, de uma maneira geral. Então, como nós tivemos a nota fiscal de energia elétrica, né, já está funcionando, inclusive, né, vai ter também a NFE-Com, que é justamente para cobrar esse serviço de telecomunicações, que vai ser o modelo 62. Então, é mais uma nota fiscal para o nosso mundo, né, vamos dizer assim, para software house, né, para poder estar operando em cima disso aí. Legal. Bom, obrigatoriedade para julho, né? Julho de 2024. Julho de 24. Bom, para a gente não se alongar muito, a gente está com o tempo um pouco curto e o pessoal também já está quase querendo almoçar aí, né? A gente não pode esquecer do CTE e o MDFE, que parece que também tem mudanças aí no radar. Quem pode dar mais detalhes para a gente sobre essas mudanças que estão previstas aí com os novos manuais de orientação do contribuinte? Pode ser, Dani? Pode, vamos lá. Então, a gente tem a perspectiva de sair até agora em dezembro desse ano um novo MOC para o CTE. Ele vai estar mudando a versão. Então, atualmente ele está na versão 3.0B, ele vai para a versão 4.0. Tá? A diferença que vai estar sendo implementada é a questão do envio por lote, né, do CTE. Não vai ser mais possível. Eles vão estar desativando o web service de envio assíncrono. Então, ele agora vai passar a ser só síncrono. Eles também vão estar... Ou seja, tem método do web service que vai parar de funcionar. Vai. A perspectiva é para parar em abril de 2023, né, em homologação, vamos dizer assim, e produção vai ser a partir de junho. E por se tratar de uma versão, uma nova versão, né, saindo da 3 e indo para 4, vai ter também um período de convivência entre essas duas versões, né, para que... Vai aceitar mandar para uma e para outra ao mesmo tempo. Isso, exatamente. Isso é um grande aprendizado, porque quando a gente fez mudanças de nota eletrônica, quem é mais antigo sabe que em alguns momentos o pessoal simplesmente, você tinha que um dia emitir numa versão, no outro dia tinha que estar na outra versão, não teve período de convivência. Acho que isso é um grande aprendizado. Sim, foi até citado mesmo a respeito, né? Com a experiência que tiveram na troca de versões da NFE, eles se atentaram para que não seja, a questão do CTE também não seja prejudicada, né? Então, eles estão colocando esse período de convivência. Entendi. Augusto, por que o pessoal está atualizando essa versão aí do CTE e do MDFE? Na verdade, a todo momento, né, a documentação fiscal eletrônica está sempre passando por modificações, né, necessidade do próprio usuário mesmo, né, que vai sentindo essa necessidade e vai comunicando com o ENCAT. E, periodicamente, eles mudam lá uma nova versão, um novo manual, para estar atualizando as operações. É uma forma de simplificar as operações de fato. Uhum. Eu me lembro de participar de algumas discussões, né, na época que eu me envolvia mais junto com o ENCAT. E uma das grandes dificuldades desse setor de transporte era a respeito do sucesso da entrega. Né? Era garantir ou ter alguma forma de identificar via documento eletrônico de que a mercadoria foi entregue.
A gente vai ter alguma mudança nesse sentido? Vai ter alguma evolução nesse sentido para identificar se teve sucesso ou não teve sucesso nessa entrega? Na verdade, vamos partir lá atrás do conhecimento de entrega da mercadoria, o canhoto da mercadoria. Você lembra? Nós tinha um canhoto de assinatura? Você tem tudo eletronicamente, aquela informação. Além disso, você tem também a possibilidade de envolver pessoas que você possa indicar para ter o mesmo acesso, tipo seguradora, transportadora, quem contratou o frete, para ter essa certeza de quando foi entregue e o momento exato. E acompanhar, e uma forma de rastreabilidade, né? De rastrear toda a operação de entrega, de fato. Entendi. Dani, como é que isso vai se dar na prática, assim, o desenvolvedor, como é que ele vai lançar isso? É um campo a mais, é um evento, como é que é? Vai ser um novo evento, né? Eles vão estar, a gente vai ter um novo evento para estar informando se a gente teve um sucesso ou não na entrega daquela mercadoria pelo CTE. A gente vai ter um novo evento aí. Legal. Bom, a gente não podia terminar aqui sem uma polêmica, né, Augusto? E eu acho que o pessoal aí está curioso para saber a tua opinião. A gente já falou a respeito disso em outros eventos, que é a reforma tributária. E aí, você já consultou sua bola de cristal? Já deu uma olhada lá se essa reforma tributária sai ou não sai? Esse aí é um tema complicado, né? Eu me lembro que nos últimos 10 Tecno-Update que eu estive aqui, tive o prazer de participar, eu sempre fui, assim, contrário, né, da aprovação. Quer dizer, eu achava que não ia sair de fato, que não havia um ambiente acolhedor para poder analisar a matéria, né, e levar adiante todo aquele processo. Mas hoje nós estamos aí com dois projetos grandes, né, que é a PEC 45 e a 110, já foram discutidas exaustivamente pelo Congresso Nacional, foram feitas emendas, né, para agradar diversos partidos e tal. Então, hoje você tem um ambiente melhor para você analisar e querer fazer uma reforma tributária, desde que você queira fazer de fato, desde que você tenha vontade política para fazer isso, tá? Então, nós estamos aí já com o novo presidente, né? Inclusive o vice dele, que é o Geraldo Alckmin, sempre falou numa reforma tributária. Ele tem um modelo que é justamente a simplificação do processo tributário, ou seja, a unificação de todos os impostos, unificar o PIS, o CONFINS, o ICMS, o ISS, tudo ali, e criar um IVA, tá, para fazer essa operação, que é exatamente o misto dessas duas PEC, a PEC 45 e a PEC 110, que está no Congresso Nacional sendo analisado. Então, hoje nós temos argumentos para isso, temos a coisa analisada, melhor analisada, vamos dizer assim, já caminhamos muito. Então, vai depender do próximo governo, né, de querer levar isso adiante ou não, tá? Então, eu acho que o caminho está aberto, basta querer fazer isso aí. Essa é a minha opinião, não sei a de vocês aí, tá? Bom, na prática, você acredita que, vamos supor que a gente caminhe com uma reforma tributária, como você citou, caminha para um imposto único, é isso? Que seria o IVA. Você acredita que essa mudança se daria da noite para o dia? Se daria ao longo de um tempo? Como é que ficaria essa estrutura de mudança? Bom, pela experiência que nós temos aí nos últimos 30 anos, discutindo reforma tributária, a gente sabe que a coisa leva tempo, né? Mas aí nós temos aí uma promessa de campanha do próprio Geraldo Alckmin falando que ele acha que em 6 meses ele consegue aprovar isso aí. 6 meses assim, aprovar. Não quer dizer que vai virar a chave, né? Exatamente, quer dizer, está sendo extremamente otimista, né, em relação a isso. Ele depende de um congresso para aprovar, isso não é fácil. Então, vamos aguardar para ver. Além disso, ele fala numa reforma em relação ao imposto de renda. Ele quer tributar mais sobre os lucros das empresas, né, os dividendos, e não mais sobre o consumo. Quer dizer, é uma mudança muito grande, muito radical nessa coisa. Quer mexer também na questão da retenção, né, do imposto de renda da pessoa física, né, isentar quem ganha até R$5.000. Então, é um sonho muito grande, tá? Vamos ver se ele tem peito para levar isso adiante, né? Olhando para 2023, vocês acham que isso acontece em 2023?
Dani? Eu acho que não. Eu acho que não. Assim, igual o Augusto falou, né, que eles acreditam que em 6 meses eles conseguem aprovar, mas eu não sei, eu não tenho minhas dúvidas, eu acho que não. E aí, até se for aprovado, vir um imposto único, até isso chegar, nós, nas software houses, né, a emitir os documentos fiscais, aí vai ser um bom tempo também, né? Muitos anos. Bom, eu acho que ninguém tem bola de cristal aqui. É difícil de prever, né, o que vai acontecer. A minha opinião é que mesmo que haja mudança e simplifique, que eu acho que é muito difícil também, Augusto, ir para a minha opinião é muito difícil de você equalizar as diversas alíquotas, os diversos benefícios, as diversas empresas, tudo num imposto só. Tem gente que vai sair perdendo, tem gente que vai sair ganhando, vai virar um bafafá. Mas mesmo que isso aconteça, esse acordo aconteça, como você comentou, ainda tem adaptação tecnológica. Que a gente sabe, né, como desenvolvedor, que não acontece da noite para o dia. Como é que você vai virar 1.000 clientes, 5.000, 30.000 clientes da noite para o dia? Então é algo que, mesmo que aconteça uma aprovação, eu ainda acredito que vai ter um tempo longo de mudança. Não sei se você concorda comigo, Augusto? Vamos falar em termos de documentação fiscal eletrônica, né? Hoje nós temos o NFE, NFC, vários documentos. Nós vamos ter, na realidade, a ideia, né, principal é ter um documento único. Quer dizer, você emite vamos dizer, um modelo 5.5, a NFE. Então, você, ao invés de ter lá ICMS, IPI, PIS e COFINS, você vai ter um imposto, o IVA. Mas vai continuar emitindo o documento fiscal eletrônico. Tá? Aí, mas tudo isso leva em consideração também um período de transição, que uns falam em 5 anos, outros falam em 10 anos. Nossa, 5 anos, 10 anos. Que fala. É para ver o comportamento de arrecadação de cada estado, né, município, como vai ser dividido esse bolo todo da arrecadação. Então, esse período de transição vai levar algum tempo, realmente, até chegar no modelo ideal. Ou seja, na sua visão, então, os documentos eletrônicos, eles vão continuar existindo, mesmo que seja imposto, mesmo que haja um imposto único? Exatamente. Mesmo que haja um imposto único, tem que emitir o documento fiscal. Você, consumidor, tem direito a pegar um comprovante que você pagou, sempre você vai ter esse direito, né? O que você adquiriu de fato e quais são os impostos envolvidos naquela operação. Nesse caso, vai ter, hipoteticamente, um IVA ali dentro. Vai ter uma alíquota lá, um percentual sobre o valor da sua aquisição, da sua compra, né? Então, vai continuar existindo o documento fiscal, sem problema nenhum. Bom, esperemos as cenas dos próximos capítulos, né, Augusto, Dani? Quero agradecer já a vocês pelo levantamento que vocês fizeram. Sei que lá no suporte o pessoal fica preocupado, né? E daí, o que vai acontecer? Sugiro que vocês acompanhem o Café com o Contador, porque sempre tem as novidades lá. Fica acompanhando o placar, né, Augusto, da votação aí dos ministros, para ver o que vai dar essa arrecadação do DIFAL. E muito obrigado aí pela colaboração de vocês. Obrigado a todos também. E lembrando que o Café Contador tem esse intuito, né, de trazer as informações para você, um spoilerzinho do que poderá acontecer em termos da política também, de uma forma geral, e as alterações na legislação, que é muito importante, para vocês se posicionarem, para poder atender a todos os clientes e ter um tempo hábil de implantação, nessas mudanças constantes que nós temos aí de novas versões, novas NTs, né? Então, esse é o nosso objetivo, sempre trazer essa informação em tempo hábil e confiável para vocês. Legal? Obrigado. Dani? Agradecer a atenção de vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Eu e o Augusto, a gente está aqui para estar apoiando, né? Hoje e também depois por tickets, né, Augusto? No nosso blog tem bastante conteúdo lá a respeito dos documentos fiscais eletrônicos, bem bacana para vocês estarem acessando, estarem acompanhando as mudanças.